Olá, nós somos o Grupo Espírita Casa do Caminho. Estamos localizados aqui em São Paulo, na Rua Estado de Israel, número 59. Estamos muito felizes de levar a todas e todos vocês mais um Evangelho. Nesse momento especialmente difícil, pelo qual todos nós estamos passando, a gente quer convidar que todas e todos que escutam esse Evangelho, que assistem esse Evangelho, possam deixar as suas preocupações, na medida do possível, de lado e aceitem o nosso convite para se conectar com o Evangelho do Senhor Jesus. É uma alegria para nós podermos viabilizar esse Evangelho e, ao mesmo tempo, nós já queremos agradecer a toda a equipe espiritual, em especial a Itaporã, nosso líder, que coordena os trabalhos da nossa casa, que nós possamos deixar de lado por um momento não só as preocupações, mas também os aparelhos que não estão sendo utilizados agora para poder assistir esse Evangelho. Nós procuramos um lugar tranquilo na nossa casa, onde a gente possa ficar tranquila também, para poder ouvir, sentir e receber os ensinamentos e toda a energia que é derramada sobre nós, pelos Espíritos que carinhosamente prepararam esse momento. Que possa ser, Senhor, em seu nome, que nós possamos, de nossa parte, com muito amor no nosso coração, iniciar o Evangelho de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Carlos, por favor. Sejam bem-vindos todos a mais um Evangelho da Casa do Caminho. A nossa reflexão de hoje é sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sedes Perfeito. E dentro desse capítulo tem um item chamado Homem de Bem. Eu vou ler um primeiro parágrafo só do Homem de Bem, mas eu recomendo a todos que abram o Evangelho segundo o Espiritismo e leiam esse item inteirinho sobre o homem de bem. Então, o primeiro parágrafo nos diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses a favor da justiça. Hoje, então, a nossa reflexão, o homem de bem, nós vamos falar sobre uma figura maravilhosa, aquele que vivenciou na sua integridade todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Sem dúvida nenhuma, é o ser humano que vivenciou tudo que Jesus nos trouxe ao longo da sua vida. Quem é essa personalidade tão amorosa, tão fraterna e tão querida? É o nosso querido Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Tudo que a gente puder falar sobre ele é muito pouco para mostrar a beleza do seu amor, o bem que esse ser humano fez a todos nós, encarnados ou desencarnados. Mesmo lendo todo o item O Homem de Bem, desse capítulo 17, Sede Perfeitos, o Homem de Bem, tudo que está lá é pouco para revestir a grandeza desse ser humano, o amor desse ser humano tão querido de todos nós. E ele não partiu, não, ele está muito próximo a nós, olhando por nós até hoje, né? Como o querido Mestre Jesus também. Então tem casos muito interessantes da sua vida, tem muitos livros que falam, né, sobre, que o biografaram, né, livros muito interessantes que contam, né,
coisas que ele vivenciou. E por todos os livros que falam sobre ele, se pegássemos todos esses livros, eu acredito que não seja nem 1% do que ele fez no seu dia a dia. Porque muitas coisas ele fazia e ficava quietinho, preferia não comentar nada. Mas a gente vai analisar alguns, né? Nós vamos ver alguns aqui, alguns muito engraçados, porque ele era uma pessoa muito alegre, gostava de brincar, né? Gostava de estar junto com as pessoas, e alguns muito emocionantes. Então a gente podia começar com um caso que aconteceu em 1922, no centenário da independência do Brasil, quando o Brasil fez 100 anos. O governo de Minas Gerais promoveu um concurso literário, né, para as escolas e pediu para que os alunos escrevessem, né, para que participassem do concurso literário. E a professora, né, chegou na classe onde o Chico estava, né, e falou: pessoal, nós vamos ter que escrever alguma coisa para participar desse concurso literário que está acontecendo em função do centenário da independência do Brasil. O Chico levantou, foi até a mesa da professora e falou: professora, tem uma pessoa do meu lado que vai ditar o que eu tenho que escrever. A professora ficou meio assim espantada, falou: Chico, senta lá e escreve o que você tem que escrever. E assim ele fez, ele escreveu a sua redação. A sua redação foi para o concurso e ele ganhou menção honrosa nessa redação que ele fez. A classe ficou sabendo, né? Falou: não foi ele que ele copiou isso, ele não tem capacidade de escrever isso, né? E ele falou: professor, eu falei para a senhora, né? Ditaram para mim, eu só escrevi o que me ditaram. Então aí alguém falou assim: então vamos ver se você é capaz mesmo de escrever alguma coisa. E um dos alunos lá falou assim: então escreva sobre areia. Todo mundo deu risada, né? Uma coisa, como é que alguém vai escrever sobre areia? E ele então recebeu a mensagem, e essa eu vou ler para vocês porque ela é curtinha. Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. Foi aquele silêncio total na classe. E a professora falou: ninguém mais vai tocar nesse assunto. E assim foi. Então esse é um dos casos emocionantes, ele criança ainda, né, participando desse concurso literário e ganhando a menção honrosa. Mas ele foi sincero, ele falou que não foi ele que escreveu, né, antes mesmo de ter escrito a redação. Um outro caso muito interessante, né, ele gostava muito de músicas clássicas. E ele sempre teve o desejo de ter um piano, mas ele não tinha dinheiro para isso. Mas alguém ficou sabendo e um dia encosta um caminhão na frente da casa dele e falou: Chico, chegou um piano para você. Ele ficou todo contente. Falou: que bom, agora eu vou poder tocar as músicas clássicas, né? Vou contratar uma professora de piano, né? E assim ele o fez, né? Contratou uma pessoa de piano. No dia seguinte, as pessoas começaram a chegar na frente da casa deles, doentes, leprosos, de todos os tipos, né? E ele colocou a melhor roupa que ele tinha lá para esperar a professora de piano. Nisso chega Emmanuel. Falou: Chico, o que está acontecendo? O meu Emmanuel é o mentor dele, né? Chegou em espírito, né? E o Emmanuel falou: o que está acontecendo, Chico? Falou: não, eu ganhei esse piano, né? A professora de piano daqui a pouco vai chegar e eu vou ter aula de piano. Ele falou: e esses nossos irmãos doentes que estão aí fora? Quando que eles serão atendidos? Quando você acabar a sua aula? Aí ele parou para pensar. A professora de piano chegou, ele dispensou ela e ele doou o piano. Não quis mais saber de piano. E tem um dos livros que fala sobre esse episódio e fala que o Emmanuel disse mais ou menos assim para ele: se você tem tendência a artista, você fique com o seu piano, que eu vou procurar outro médio para trazer as obras. Também foi um dos motivos que ele desistiu do piano dele. Um outro muito interessante, né? Tem um livro que eu gosto muito, dos inúmeros livros que eu já li sobre ele, né? Chama Chico e os Animais. E tem casos muito interessantes desse daí, como ele era fraterno e amoroso com os animais, né? Então ele tinha assim, o amor dele era tão grande, né, que praticamente tudo que ele tinha ele dava, ele não ficava com nada. Muitas vezes ele ficava sem alimento na sua casa. E ele, ainda nessa época, né, ele trabalhava na fazenda modelo como escriturário dos animais. E ele, né, um dia ele acordou para trabalhar, ele viu que não tinha dinheiro nem para pegar a condução.
E ele sabia disso, então ele saiu um pouco mais cedo de casa, né, e foi a pé para a fazenda Modelo. No meio do caminho, uma cobra enrolada lá bem no meio da estrada, onde ele tinha que passar, pronta para dar o bote. E ele tinha que passar lá e não sabia como agir, né? Como é que ele ia fazer com aquilo lá? Passava, se ele tentasse passar, a cobra podia pular nele, morder ele e podia ter consequências sérias. Então ele começou a conversar com a cobra. Dona Cobra, né, por favor, né, eu preciso passar, né, porque eu tenho que chegar no meu serviço no horário. Se eu chegar atrasado, o meu chefe vai pegar, vai me dar uma bronca, né? Eu não quero que isso aconteça, por favor. E a cobra lá pronta para dar o bote, né? Nada de sair da estrada, né? E ele de novo, por favor, né? Só o senhor afastar um pouquinho eu passo. E ela lá pronta para dar o bote, né? E ele tentando lá e a cobra não arredava a pé. Até que ele falou assim, olha, já que a senhora não quer sair do meu caminho, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu peço por favor que a senhora saia, porque daqui a pouco vai passar o ônibus que eu costumo pegar. E a senhora vai ser atropelada e vai morrer. Eu não quero que isso aconteça. Diz que na hora a cobra então saiu, foi para o mato, ele conseguiu atravessar e continuar sua caminhada para ir para o seu trabalho. Esse é um dos casos também muito interessantes. Esse livro dele, Chico e os Animais, tem coisas muito interessantes. No começo, né, mais um desse livro, no começo da sua jornada, quando ele começou a psicografar, né, que o mundo falou, vai psicografando, né, ele psicografava um monte de coisa, de papel, ia colocando nas caixas de papelão, né, e foi juntando lá. Mas a casa dele era muito humilde, não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada, né, e ele tinha muitos gatos nessa casa, por quê? Para evitar que os ratos comessem o que ele estava psicografando. Então, ele teve, aquela casa estava quase caindo, ele teve que mudar para o outro lado da rua, numa casa muito simples também, não é tão simples quanto aquela, né? Mas um pouquinho melhor, que não estava para cair. E então ele levou todas as caixas de tudo que ele tinha psicografado e levou os gatos também, né? A gente sabe que os gatos são muito apegados à casa. E os gatos ele levou para a nova casa e os gatos voltavam para a casa antiga. Ele preocupado, né, que os ratos pudessem comer tudo que ele já tinha psicografado. E ele levava os gatos e o gato voltava para a casa antiga. Até que ele viu que tinha um gato lá que ele achava que era o chefe de todos, né? E foi conversar com o gato. Falou assim, olha, é do outro lado da rua, não é tão longe assim, por favor, né? Eu preciso que vocês fiquem comigo lá para evitar que os ratos comam tudo que eu já psicografei, né? E aí então o gato, que era o líder de todos, levou todo mundo para lá e eles não voltaram mais para a antiga casa deles. Esses são casos muito interessantes, né? Que aconteceu casos assim pitorescos. Esse livro que eu falei tem muitos casos que vale a pena, né? É um dos livros bem gostosos de ler, que vale a pena ler sobre isso. Agora tem uns casos, né, que são bem emocionantes, né? Ele tinha o hábito sempre de visitar as pessoas doentes, né, levar alguma coisa, fazer uma prece, né, fazer uma oração pelas pessoas doentes. E ele então ficou sabendo de uma moça de aparentemente uns 40 anos de idade, que se chamava Valéria. E ele então, a moça estava hemiplégica, né? Ela não se mexia, ela teve um AVC, ela não se mexia, não conseguia falar. E ele então ia lá visitar todo fim de semana, todo sábado ele ia lá, levava um pedacinho de bolo, algumas balas, e conversava com ela, fazia as suas orações, né, para ela, e assim foi durante anos. E aí ela teve uma complicação, começou a piorar, então ele começou a ir diariamente, né, na casa da Valéria. E ele falava, conversava, fazia as orações, Valéria, fala Deus, Valéria, fala Deus, Valéria, fala Jesus, Valéria, né? Fala Jesus, e ela não conseguia falar. Mas ele ia diariamente, falava, fala Valéria, fala Jesus, ele curou tantas pessoas, Valéria, né? Fala Jesus, ele há de olhar por você também, né? E depois de alguns dias ele indo lá e pedindo para ela falar Jesus, ela, Jesus, Jesus, ele, meu Deus, Valéria, você falou Jesus, né? Chamou a irmã dela, vem, ela falou Jesus, né? E ficou todo contente. E depois de uns tempos ela acabou desencarnando, complicou muito a doença dela, ela acabou desencarnando. Em 1976, o Chico teve um problema cardíaco, né? Ele teve esse problema cardíaco, ele foi internado, mas depois tiveram que levar ele para a casa dele. O médico que cuidava dele, né,
falou que seria melhor ele ser cuidado em casa, porque ele teve um infarto, né? Porque se ele ficasse no hospital, muitas pessoas iam visitar e atrapalhar a estrutura do hospital. Então ele designou uma enfermeira para ficar junto com o Chico na casa dele para cuidar dele, né? E assim foi feito. E o Chico, naquele bom humor de sempre, né, falou para a enfermeira assim: olha, se você me ver eu conversando, falando sozinho, aqui eu não estou louco, não, tá? É que eu converso com os espíritos, então não precisa ficar assustada, porque eu converso com os espíritos. Ela falou: não, pode ficar tranquila, seu Chico, né? E assim acontecia. Até que um dia ele estava lá na cama, né, ainda no tratamento da sua saúde, entrou uma moça muito bonita, né? Entrou, né? Ele falou que ele tinha sempre uma cadeira ao lado da cama dele, né? Ele falou para ela: por favor, sente-se aqui, né? Ela sentou, né? E ele tentando puxar pela memória quem era aquela moça, né? Uma morena alta, muito bonita, e ele não conseguia, né? Então ele falou assim: olha, você me desculpa, mas esse meu problema cardíaco, esse infarto que eu tive, mexeu um pouco também com a minha memória, eu não consigo lembrar do seu nome, né? Por favor, me diga quem você é, né? Falou: ah, eu não vou falar quem eu sou, não, né? É, mas assim, eu não consigo lembrar. Mas sim, então faz o seguinte: me fala o sobrenome da família. Né? Com o sobrenome da família, eu vou ver se eu consigo lembrar de você. Ela falou: não, eu não vou também falar o sobrenome da família. Ela falou: puxa, mas como é que eu vou descobrir quem você é? Né? Eu agradeço a sua visita. Né? Ela falou assim: eu vou falar uma palavra só, e eu tenho certeza que com essa palavra você vai lembrar quem eu sou. E aí ela fala assim: Zozus! Eu falo: Valéria, como você está linda, Valéria! Você veio me visitar, Valéria, eu não mereço isso, Valéria. A Valéria veio retribuir o amor que ela tinha recebido por ele. E ele estava com um problema cardíaco. Ela coloca a mão sobre o seu coração e o problema do infarto foi resolvido. Ele ficou apenas com uma angina. Então esse é um caso muito emocionante, muito bonito, né, que mostra o amor dele, né, como ele seguiu Jesus. Quando Jesus fala: digno é o trabalhador do seu salário, ele teve o mérito, né, de receber, né, a visita da Valéria, que ele com tanto amor, com tanto carinho ia visitá-la, né? E quando ela falou a palavra Jesus, ele falou Valéria, ele ficou tão emocionado, né? E ela retribuiu colocando a mão sobre o seu coração e recuperando ele, né, do infarto que ele teve. Ele ficou com uma angina só. Esse daí, quem quiser, no YouTube tem vídeos, né, ele mesmo narrando esse caso, né, o caso Valéria, né? Ele foi num programa da Hebe Camargo e da Nair Belo na Bandeirantes e ele contou esse caso. É muito emocionante. E ouvir a voz dele contando isso, então é mais emocionante ainda. Então, como eu disse, né, esse vivenciou o Evangelho de Jesus. Ele, na sua humildade, né, ele falava que ele era um cisco, tinha até cisco no nome, e ele nunca se enalteceu, pelo contrário, né? A gente tem exemplos maravilhosos, né? Uma vez lá no centro, onde ele tinha, lá em Uberaba, lá em Pedro Leopoldo, né? Ele estava fazendo evangelho, ele começou a fazer uma prece e começou a sair uma luz radiante do seu coração, né? E ele ficou todo sem graça, e ele botando a mão no coração para tampar aquela luz, mas era uma luz espiritual que saía do coração dele. Ele ficou todo sem graça, ele ficou todo, não sabia o que fazer para que parasse aquilo lá, né? Outro episódio muito interessante, né, o amor dele, né, o carinho dele por todos nós. Ele falava que assim, que quando ele desencarnasse, ele gostaria que duas pessoas estivessem presentes no seu velório, né, para recebê-lo espiritualmente. A Maria João de Deus, que foi sua mãe biológica, que ele perdeu aos 5 anos de idade, e a Cidália, que foi a sua segunda mãe. A Cidália casou com o seu pai, o seu Xavier. Ela era jovem ainda, mas ela casou com uma condição: que o pai reunisse todos os filhos novamente. Porque quando a mãe biológica, a Maria João de Deus, partiu, ele distribuiu as crianças por familiares. E o Chico ficou na casa de uma madrinha, onde ele sofreu algumas dores não necessárias. E também ele falava assim, que ele gostaria de partir, né, voltar à pátria espiritual, num dia de grande alegria para os brasileiros, para que ninguém sentisse a sua partida.
E assim aconteceu, né? Ele acabou retornando à pátria espiritual em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão mundial de futebol. Todo mundo comemorando, e ele então retornou à pátria espiritual. Tem um livro que eu gosto muito, psicografado pelo Bacelli, um livro do Dr. Inácio Ferreira, chama Na Próxima Dimensão. Nesse livro tem um capítulo que fala sobre o desencarne do Chico Xavier, o velório dele, né, o seu velório. Então estavam presentes no velório do Chico Xavier grandes vultos, né, do espiritismo. Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, toda a equipe lá do Dr. Inácio, Odilon, o Paulinho, Modesta, Maria Cravo, bom, grandes vultos do espiritismo, né? E eles relatam, então, o doutor Inácio, nesse livro, relata que o Chico Xavier estava no colo da Cidália, como naquela escultura, né, de Pietà, ele sendo segurado pela Cidália, né, e no colo dela, como aquela escultura maravilhosa de Pietà, Maria segurando Jesus no colo. E o amor dele, né, a energia dele nesse velório era tão grande, que irradiavam luzes tão fortes que penetravam no subsolo. E no subsolo, né, vivem irmãos nossos que ainda não despertaram para Jesus em sofrimento, e tinha várias equipes do plano espiritual socorristas. E essa luz atraía esses espíritos. E aqueles que quiseram serem socorridos foram socorridos, foram acolhidos por essas equipes de socorristas do plano espiritual. E no momento final, né, do encerramento do seu velório, uma luz intensa desceu do céu, tão forte que eles não conseguiam olhar diretamente. E essa luz retirou, então, o nosso querido Chico Xavier do colo da Cidália e levou ele de volta ao plano espiritual. E dá em se entender que quem veio buscar o nosso querido Chico Xavier foi o nosso Mestre Jesus, que veio buscar o seu filho querido, como todos nós somos filhos queridos também, irmãos queridos, né? Que somos todos irmãos. E Jesus então veio buscá-lo. A Maria João de Deus não estava presente porque ela já está reencarnada em Minas Gerais. Não se sabe aonde, mas já está reencarnada. Então, tudo isso são coisas, né, que nós podemos e devemos aproveitar, né? Eu contei aqui uma pincelada mínima da vida dele, mas mínima mesmo, né? Então nós devemos aproveitar a bênção de estarmos reencarnados no Brasil, com toda essa literatura maravilhosa que nós temos, de vários médiums, mas hoje o foco é o Chico Xavier, que trouxe mais de 400 livros para nós, 413, se não me falha a memória, muitos outros falando sobre a vida dele. Então nós temos que aproveitar, porque além dos livros que ele psicografou para nós, a vida dele é um grande exemplo para todos nós. Para todos nós. Todos nós temos condições, não precisamos ser um Chico Xavier, não precisamos ter a mediunidade que ele teve, mas nós podemos ter um olhar carinhoso por todos aqueles que estão à nossa volta, principalmente nesse momento de pandemia, né? Quando estivermos andando na rua, né, olhar aquele nosso irmão lá, morador de rua, que por N motivos está naquela situação, mandar um bom pensamento, para que ele tenha coragem, para que ele tenha confiança, para que ele tenha certeza que dias melhores virão, que o Pai não abandona ninguém, que é um momento difícil, mas que vai ser superado. Nós podemos fazer tudo isso mentalmente, não custa nada, e isso terá uma grande valia para todos nós quando nós retornarmos à pátria espiritual. É lógico que se a gente tiver condições de fazer algo mais, né, um pedaço de pão, um copo de leite, qualquer coisa que possa mitigar a fome de alguém que está desvalido, lá nós devemos fazer. Mas fica a critério de cada um, né? Todos nós temos, pelo menos pelo pensamento, desejar coisas boas, né? Mentalizar coisas boas para o nosso planeta, para o nosso Brasil, né? Não se deixar levar pelas coisas negativas que os meios de comunicação divulgam, né? Vamos focar nas coisas positivas. As vacinas estão chegando, né? Vai ser ampliado, nós vamos ser vacinados, tudo vai ser
já passamos por coisas tão piores quanto, né, a peste negra, a peste bubônica e outras tantas, né? O que nós temos que ter é o otimismo, o amor ao próximo. Se nós não temos condições de ajudar materialmente, mentalmente, nas nossas orações, nós temos muita condição de ajudar. E uma oração faz toda a diferença. Né? Ainda falando um pouquinho do Chico Xavier, né, para poder encerrar, tem um livro que ele psicografou, chama Cartas de uma Morta, que o espírito é Maria João de Deus, que é a mãezinha dele. Nesse livro tem um capítulo que só fala sobre a oração, o poder da oração. E, bem resumidamente, né, a Maria João de Deus estava com um benfeitor espiritual olhando para o nosso planeta. E ela vê que saem umas linhas, né, uns fios luminosos, uns mais altos, outros nem tantos. E ela estranha aquilo lá. Né? Ela pergunta, mas o que são esses fios luminosos que saem do planeta? E o benfeitor fala assim, são orações que estão sendo efetuadas. Fixe numa qualquer, né? Falou, mas tem umas que são mais altas, outras são mais baixas. Aquelas que são mais altas é onde está sendo colocado mais amor. Não é a beleza das palavras, nem o tempo da oração, mas o sentimento que está sendo colocado. Fixe numa delas e você vai ver o que está acontecendo. E ela então pegou uma que estava bem alta, se fixou nessa linha luminosa e ela percebe que era uma mãe ajoelhada na sua cozinha, fazendo a sua oração. Ela era uma viúva. E ela falava mais ou menos assim: Senhor, se me falta o alimento material, eu sei que não falta o amparo que o Senhor dá a mim e aos meus filhos. Que eu possa ter coragem e confiança para superar esse momento. A Maria João de Deus se sensibiliza, ela vibra pelaquela mãezinha que estava ajoelhada, e ela percebe na hora que aquela mãe se modifica, que o semblante dela passa a ser um semblante de coragem, de confiança e de esperança. Olha quanta coisa bonita nós temos no material que o Chico nos trouxe. Quanto aprendizado. Tudo à nossa disposição, na nossa língua mãe. Não precisamos aprender uma segunda língua, uma terceira língua. Então nós temos que aproveitar a oportunidade abençoada de estarmos no Brasil. Que vocês possam, através das minhas humildes e pequenas palavras, né, aproveitarem e se interessarem em aprender com o nosso querido Chico Xavier, com a sua vida ou com os livros que ele nos trouxe. E esses livros, sejam da sua vida ou das psicografias que ele nos trouxe, alavancam o nosso progresso espiritual com certeza, porque tocam no nosso coração de por que nós estamos aqui, nos traz um sentido para a nossa vida. Isso que importa. Nós entendemos por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo. Que Jesus nos abençoe no nosso propósito. E agora é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado e assim vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, e em especial nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados.
Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para todos os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, após mais esse momento que nos unimos em torno da nossa querida doutrina, desses ensinamentos tão gostosos do Chico, vamos encerrando o Evangelho de hoje, agradecendo profundamente esse encontro que temos a cada semana, a cada dia, com essa doutrina que tanto nos ilumina, nos invade por dentro, nos ensina e principalmente nos faz crescermos como espírito. E assim, alegres por mais esse encontro, elevamos os nossos pensamentos mais uma vez aos nossos amigos espirituais que nos amparam, nos guiam, nos abençoam, e através deles ao nosso irmão Jesus, elevando o pensamento a Deus através da sua oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.